Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A última advertência do Espírito. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 22, e o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marrio Branham, na mensagem A Era da Igreja de Laodiceia, emendando assim com um resumo das eras da Igreja, iniciando na página 229. Esta é a última advertência, não haverá outra. O lugar do trono foi erigido, os 12 fundamentos foram lançados, as ruas de ouro foram pavimentadas, as portas de gigantescas pérolas estão levantadas e fixadas. Como a pirâmide, ela se mantém tão linda e gloriosa. Os seres celestiais que a prepararam, observe sem respirar, porque ela resplandece e brilha com uma glória que é sobrenatural. Cada faceta de sua beleza conta uma história de admirável graça e amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela guarda somente os seus habitantes.
e em breve eles encherão suas ruas com gozo. Sim, é o último chamado. O Espírito não falará em outra era. As eras terminaram, mas graças a Deus que neste momento esta era não terminou. Ele ainda está chamando, e em seu clamor não está apenas nos ouvidos espirituais dos homens pelo Espírito. Porém, uma vez mais um profeta está na terra. Uma vez mais Deus revelará a verdade como ele fez com Paulo nos dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia. Seu mensageiro revelará os mistérios de Deus como foram revelados a Paulo. Ele falará abertamente, e os que receberem esse profeta em seu próprio nome receberão os efeitos benéficos do ministério desse profeta. E aqueles que o ouvirem serão abençoados e se tornarão parte dessa noiva do último dia que é mencionada em Apocalipse 22:17. O Espírito e a esposa dizem: vem. O grão de trigo, o trigo noiva que caiu na terra em Niceia, voltou ao grão palavra original novamente. Louvado seja Deus para sempre. Sim, ouça ao profeta de Deus autenticado que aparece nesta última era. O que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. O que eles disserem já terá sido dito na palavra. Eles estão dizendo agora: sai do meio dela agora e apartai-vos. O clamor foi pronunciado, o clamor está sendo pronunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos, mas uma coisa sabemos: não será por muito tempo, porque esta é a última era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito tem falado, o sol poente está quase a se desvanecer na eternidade no tocante às eras da igreja. Então tudo estará terminado. Então será tarde demais para aceitar. Porém, se em algum ponto nesta série de mensagens Deus tratou com você pelo seu Espírito, que possa agora mesmo voltar-se a Ele em arrependimento e dar-lhe sua vida, para que por seu Espírito Ele possa dar a você vida eterna. Um resumo das eras, devido ao fato de nossos estudos terem sido uma exposição, versículo a versículo, das Escrituras, que tratam das 7 eras. Não apresentamos um padrão histórico contínuo da igreja, como este capítulo, e começando com a era de Éfeso, seguir através de todas as eras da igreja e de sua história, conforme foi dada a João pelo Espírito de Deus. Não estaremos acrescentando material
novo o tanto quanto estaremos correlacionando o que já temos. Conforme nossos estudos, já aprendemos que grande parte do Apocalipse é totalmente mal entendido, porque anteriormente não sabíamos que a igreja da qual e para a qual se fala neste livro não se refere à pura, os eleitos, corpo de Cristo, a noiva, mas trata-se do corpo inteiro de indivíduos que são chamados cristãos, quer sejam verdadeiros ou meramente nominais, assim como nem todo Israel é Israel, desse modo, assim também nem todo cristão é cristão. Desse modo, aprendemos que a igreja é constituída de duas vinhas, a verdadeira e a falsa. As duas vinhas são motivadas por duas espécies de espíritos. Uma tem o Espírito Santo, enquanto a outra é dotada de espírito do Anticristo. Ambas alegam conhecer e ser conhecidas de Deus. Ambas professam falar em nome de Deus. Ambas creem em certas verdades bem básicas e discordam em outras. Porém, desde que ambas levam o nome do Senhor, sendo chamadas cristãos, e por levarem tal nome, observamente alegam ter um parentesco com ele. Deus o chama de casamento. Deus agora considera ambas responsáveis perante ele e, portanto, fala cada uma. Além disso, aprendemos que estas duas vinhas cresceriam lado a lado até o fim das eras, quando ambas chegariam à maturidade e ambas seriam ceifadas. A falsa vinha não venceria e destruiria a verdadeira vinha, mas por outro lado, tampouco a verdadeira vinha poderia conduzir a falsa a um relacionamento salvador com Jesus Cristo. Aprendemos a mais surpreendente verdade que o Espírito Santo podia cair e de fato cairia sobre cristãos irregenerados da falsa vinha e se manifestaria poderosamente em vários sinais e maravilhas, assim como Judas teve um explícito ministério do Espírito Santo, embora ele próprio fosse declarado um diabo. Com estes princípios em mente, começamos a seguir o curso da igreja no decorrer das diferentes 7 eras. O nascimento da igreja ocorreu no Pentecostes, assim como o primeiro Adão recebeu uma noiva casta, proveniente da mão de Deus, e esteve imaculada por um breve espaço de tempo. Assim também Cristo, o último Adão, recebeu uma noiva pura e casta no Pentecostes, e ela permaneceu separada e imaculada por algum tempo. Quanto aos outros,
ninguém ousava ajuntar-se com eles. Atos 5:13. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Atos 2:47. Não sabemos por quanto tempo isto continuou, mas um dia, assim como Eva foi tentada e seduzida por Satanás, assim também a igreja foi contaminada pela entrada de um espírito anticristão. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. 1 João 4:3. Jesus disse em relação à sua deixada a tua primeira caridade: lembra-te, pois, donde caíste, e arrependa-te. Apocalipse 2:4 e 5. A igreja naquela primeira era já era uma mulher caída, assim como Satanás chegasse a Eva antes de Adão. Agora também Satanás tinha seduzido a igreja, a noiva de Cristo, antes da ceia das bodas do Cordeiro. E o que especificamente estava no meio dela, que provou a queda? O que, a não ser Apocalipse 2:6, obras dos nicolaítas. Aquela primeira era já tinha deixado de seguir a pura palavra de Deus. Eles se afastaram da exigência de Deus, de uma igreja completamente dependente dele, dependente inteiramente de Deus para governo humano, para o nicolaítismo, o qual significa organizar um governo humano dentro da igreja que, como todos os governos fazem, legisla para o povo. Eles fizeram exatamente como Israel fez. Eles optaram pela conveniência de um governo humano em lugar da palavra e do Espírito. A morte havia entrado. Como sabemos, não estamos ouvindo a voz do Espírito, alçada naquela primeira era para todos que ouvirem, porquanto ele anuncia: ao que vencer, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A igreja já tinha absolvido muito da árvore da morte, ou a falsa vinha denominacional, cujo fim é o lago de fogo. Porém agora não há nenhum querubim com espadas inflamadas para guardar a árvore da vida. Deus agora não se afasta do meio da igreja, como ele afastou-se no Éden. Oh, não! Ele estará sempre no meio da sua igreja até a era final. E até esse tempo, ele chama a todos para virem. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.